Pois é, agora é uma aula, super aula sobre ligação dativa ou coordenada. Cara, tem que ter superpoder para entender essa ligação, mas vocês vão entender e vão fazer o exercício, vai ficar muito legal. Então vamos lá, vamos entender então o que é uma ligação covalente, dativa ou coordenada, certo? Então tá, aqui a nossa aula 4, então. Se você já assistiu então a aula 1 de ligações químicas, que era sobre definir os tipos de ligação, regra do octeto e tal, aula 2, ligação iônica, aula 3, ligação covalente, e agora a aula 4, ligação covalente dativa ou coordenada. Vamos diminuir a minha carinha aí, até para vocês não ficarem muito assustados. Então vamos lá. Gente, quando que ocorre a ligação covalente coordenada? Então existe uma situação muito legal. É necessário que você tenha um átomo estável. Esse átomo estável pode ser, inclusive, um gás nobre, que já está estável, ou pode ser uma molécula já estável. Então, ele já fez algumas ligações químicas, já está estável, então esse cara pode proporcionar uma ligação covalente ativa. Além de ter esse cara estável, é necessário que você tenha um outro átomo, um outro cara aqui, que necessite de 2 elétrons, mas ele precisa exatamente 2 elétrons. E ao precisar de 2 elétrons, esse cara aqui vai emprestar esse elétron para o compartilhamento. Mas isso não é uma ligação iônica? Ele não está dando esse... Não está dando. Ele precisa desse par eletrônico. Ele está usando esse par eletrônico. Então ele está emprestando esse par para o compartilhamento. Só vamos lembrar uma coisinha. Olha aqui. Vamos lembrar uma coisinha. Na ligação covalente comum, esse cara entraria com elétron, esse cara entraria com elétron, formaria um par eletrônico e eles compartilhariam esse par eletrônico. Mas foi uma ligação justa, assim, vamos dizer, né? Um impressou um elétron, outro impressou um elétron para o compartilhamento, aí está o parzinho e os dois compartilham. Na dativa, não. Na dativa, só existe compartilhamento, esse vai estar usando o par, esse vai estar usando o par, mas só esse aqui forneceu o par para o compartilhamento. Então, ela é uma ligação dativa, covalente, porque está compartilhando, porém dativa porque só um cara está emprestando o par para o compartilhamento. Vamos ver alguns exemplos? Olha a molécula de monóxido de carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, precisa ganhar 4. O oxigênio tem 6, precisa ganhar 2. Um detalhe importante, muito importante. Esse elemento B, normalmente, pode ter exceções, sim, mas normalmente é um elemento da família 16, é um calcogênio. E, em geral, o oxigênio, tá? Porque se ele é da família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar 2, que é uma das obrigatoriedades para que ocorra a ligação covalente ativa. Tem que ter um cara que precisa ganhar 2, para que esse cara empreste um par para o compartilhamento. Então, como seria a molécula de monóxido de carbono? Olha só, o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O triangulinho são os elétrons de carbono. Ele precisa de mais 4 para ficar estável. Mais 4. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de 2 apenas. Então, o oxigênio vai compartilhar um par aqui, vai compartilhar um par aqui. Quando ele fez isso, ele ficou estável. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 2 do carbono. Ficou estável com 8 elétrons na camada de valência, seguindo a regra do octeto, perfeito. Agora, olha o carbono. Tem 1, 2, 3, 4, e com o par que ele compartilhou, ele está com 6. Ele precisa necessariamente de quantos elétrons? 2. E aí esse oxigênio vai emprestar esse par eletrônico para o compartilhamento. Vai ficar um compartilhamento aqui, como se fosse uma ligação tripla. Tá vendo? Uma ligação tripla aqui. E a gente sabe quando tem uma ligação tripla. Uma é sigma, as outras 2 são pi. Na verdade, isso é uma outra aula que a gente vai ter, uma outra aula que a gente vai fazer com vocês. Ok? Belezinha? Então, isso aí seria a molécula do monóxido de carbono. Vamos ver a molécula de ozônio, como é que funciona. Olha só, molécula de ozônio. Primeiro, para entender a molécula de ozônio, eu quero que você entenda a molécula do gás do oxigênio. O oxigênio, O2, é um oxigênio ligado com outro oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6. Cada um deles precisa de 2 elétrons. Vai compartilhar um par aqui, uma ligação covalente comum, e outro par aqui, uma outra ligação covalente comum. Então, 2 ligações covalentes comuns, com compartilhamento de elétrons muito justo. Esse entrou com 1, esse entrou com 1, formou o par. Que corresponde a uma dupla ligação que forma a molécula de O2. Quando eu tenho dupla, uma é sigma, outra é pi. Perfeito? Bem, e a molécula de ozônio? Cara, o ozônio é O3. São 3 átomos de oxigênio. Eu vou ter que injetar um terceiro oxigênio
a um grupo que já está estável. A única maneira de fazer isso, pelo menos a explicação que os químicos deram, é através de uma ligação covalente dativa. Então, o que vai acontecer? Ó, lembra aqui, ó, do compartilhamento, esquece essa parte por enquanto. Ó. O2, ó, 6 elétrons, compartilham um par, ficou estável, que seria a molécula do oxigênio aqui, ficou estável. Bom, eu tenho que injetar um terceiro oxigênio. Como o oxigênio tem par de elétrons disponível e esse oxigênio precisa de um par de elétrons, esse par de elétrons vai ser emprestado para o compartilhamento. Por isso que é uma ligação covalente dativa, que será representada assim. Então, está aqui a ligação dupla da molécula de O2, mais a dativa para esse oxigênio, formando, então, a molécula de ozônio, certo? Vamos ver outros exemplos? Olha a molécula de dióxido de enxofre. Quero que você preste bem atenção nessa molécula. Esquece essa parte aqui, só olha esses dois caras aqui, ó, enxofre e oxigênio. O enxofre tem esses dois elétrons, eles são desse enxofre, tá vendo? É bolinha, é desse enxofre, bolinha do enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele precisa de um par, claro, ele é da família dos calcogênios. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisa de um par, também, família 16, calcogênios. Vai compartilhar um par eletrônico aqui, Com esse compartilhamento duplo aqui, que eu vou ter uma dupla ligação, esquece essa parte de baixo, olha só isso aqui, ó, vai ter uma dupla ligação, você vai ter lá uma ligação sigma e uma ligação pi, então você tem a molécula de monóxido de enxofre, que é uma molécula estável, tá? Mas existe na natureza o gás SO2, que é o dióxido de enxofre. A única explicação para a estabilidade do SO2, esse segundo oxigênio entrando, é através de uma ligação dativa. Esse cara precisa de um par de elétrons, que é uma necessidade, e esse cara já está estável. Então, ele vai emprestar esse par de elétrons para o compartilhamento. Então, vendo, essas duas bolinhas são elétrons do enxofre, que estão sendo emprestados para o compartilhamento. Olha que diferente da ligação covalente comum. A comum é a ligação justa, né? Entrou um elétron, ó, uma bolinha, um xizinho, ambos compartilharam e pertencem aos dois. Esse par de elétrons pertence a esse, pertence a esse. Agora aqui, ó, eles estão compartilhando. Então, esse par de elétrons pertence a esse, mas o único que colaborou para a formação do par de elétron foi enxofre. Por isso que é uma ligação covalente, porque é um compartilhamento, porém dativa. Essa é a molécula de dióxido de enxofre. E o trióxido? Imagina aqui, ó, SO, monóxido de enxofre, ó, aquele compartilhamento justo aqui e tal, né? SO2, o dióxido de enxofre. Mas como sobra um par eletrônico, ainda eu tenho a molécula de SO3. E aí eu tenho, então, o trióxido de enxofre, que é duas ligações covalentes comuns aqui, né? E duas ligações covalentes dativas. Então, cara, espero que você tenha entendido ligação covalente dativa. É uma ligação, assim, eu sei que é mais difícil de entender, mas faça os exercícios, faça do seu material. A gente vai ver muita ligação covalente dativa quando estudar os ácidos, sabe? Então, é uma coisa assim que vai aparecer muito na formação de algumas moléculas. E só ela justifica algumas ligações químicas, beleza? Cara, legal essa videoaula. Assista quantas vezes for, faça todos os exercícios do material, mas faça mesmo. Não desanime, não deixe o demoninho ficar falando no seu ouvido, tipo, não, vamos dormir. Não, estude, aproveite o momento. Valeu? Muita paz, muita saúde, tudo de bom, cara.